7 horas, 7 minutos, estamos de volta com o Manhã no Ar e agora a gente dá sequência à série de entrevistas com os candidatos ao governo do estado do Amazonas. Hoje nós recebemos Liliane Araújo, candidata do Partido Popular Socialista. A jornalista tentou uma cadeira no Legislativo Estadual em 2014 e 2 anos depois trocou de partido e concorreu a uma vaga na Câmara Municipal, ficando como uma das suplentes. Nessa entrevista, simultaneamente estarão comigo jornalistas da Rede Calderaro de Comunicação. Aruana Brianese, diretora de conteúdo dos jornais A Crítica em Manaus Hoje, Gilbert Lima, editor de política do jornal A Crítica, Dante Graça, editor executivo do portal A Crítica e Micaele Cevalho, apresentadora do A Crítica Notícia na 93.1. Sejam bem-vindos à nossa entrevista. Ótimo dia. Bom dia. Muito bom dia. A ordem das nossas entrevistas foram definidas através de sorteio. Cada uma delas terá 40 minutos de duração aqui na TV A Crítica e mais 10 minutos bônus na rádio, portal e também no nosso aplicativo. A partir desse momento, a gente inicia o nosso cronômetro. Seja muito bem-vinda, Liliane. Bom dia a todos os telespectadores. Eu estou muito feliz de estar tendo essa oportunidade de cada vez mais ampliar as propostas do nosso governo. Falei ainda há pouco sobre o seu histórico político, né? Foi candidata a vereadora, candidata também a deputada estadual, não conseguiu se eleger em nenhum desses casos e hoje se lança candidata ao cargo de executivo, que aí precisa de uma expressão muito maior de votos. O que lhe fez acreditar nessa candidatura, já tendo se candidatado para o Legislativo, não tendo conseguido se eleger? A gente tem que ver que cada eleição é um cenário diferente e uma foi para estadual, mas no proporcional, e a outra no municipal, também no proporcional. Mas o que me motivou a continuar nessa carreira, porque quando a gente inicia, a gente não para mais. O que me motivou foi a questão da gente estar vivendo um cenário de instabilidade, de crise realmente administrativa e política. Não é uma crise financeira, na minha avaliação. Eu acredito que a gente precisa participar cada vez mais da política. Não dá mais para a gente ficar apenas sentado e dizendo: ah, esse governo não está bom, sabe, essa prefeitura não está boa, nós não temos representantes que nos representem realmente, nem na Câmara, nem... A gente tem que realmente participar. Não dá mais para ficar só sendo um agente que não é, sabe, ativo. A gente tem que participar. E essa questão política, até para esclarecer, que tem muita gente que ainda não conhece, eu participo de movimentos políticos desde 2003, então para mim não é nenhuma novidade. Agora, se lançar como candidata, isso foi em 2014, como foi falado aqui, e é importante a gente dizer que eu nunca misturei as coisas. Uma coisa é você ser militante, ser uma profissional da comunicação e não influenciar a política para os seus, né, no caso, os seus seguidores, quem lhe acompanha no seu trabalho. Isso aí eu nunca envolvi, mas no momento que eu decidi realmente concorrer, vi que tinha espaço e o partido proporcionou esse espaço, aí eu iniciei minha carreira, mas nunca misturei a questão do jornalismo com a carreira política. E voltando à questão de se lançar, é por conta disso. Eu acho que eu deixei a situação de denunciante como jornalista, a gente conta histórias, a gente mostra o drama do dia a dia, a gente denuncia alguns casos, mas eu quis me colocar como uma proposta, uma alternativa viável para governar, até porque a gente fala, é um cargo muito importante, é muito importante, mas ninguém governa sozinho. A gente governa com um grupo técnico, capacitado. Quero fazer tudo diferente do que temos hoje. Hoje se governam, mas colocam-se muitos, sabe, favores, parentes, colocam pessoas, às vezes nem sempre capacitadas para estar exercendo determinadas funções. E nós queremos governar para o povo. A gente precisa trazer de volta tudo que a gente tem direito, mas que hoje a gente não tem por conta dessa crise política, porque hoje, né, temos que deixar de sustentar luxo de político. É por isso que a gente vive hoje esse caos, sabe, na política, onde nada funciona. Eu estou falando principalmente a questão estadual. Hoje a gente vive uma crise. Não é só o Brasil que vive uma crise, não. O estado do Amazonas também vive uma crise política, uma crise administrativa. A gente vai dar início à nossa primeira rodada de perguntas com jornalistas da Rede Calderaro de Comunicação. Vamos até a Rádio A Crítica com Micaele Cevalho. Bom dia, candidata. A minha pergunta é a respeito do trabalho no interior do estado. A gente sabe que o interior do estado tem um peso muito grande nessas eleições. E como é que a senhora pensa em enfrentar uma eleição desse porte sem um trabalho
nos municípios, pelo menos de uma forma geral no interior do estado, se a senhora não tem, se está pensando ainda em fazer isso, como atingir esse público? A gente pensa que hoje a forma de fazer política e campanha já tem mudado, né? Mudou muito, até a questão legislativa. Hoje não se faz mais política como antigamente. O povo já acordou para isso. O povo não acredita mais nessas questões de que tem que estar aqui, tem que estar presente. A gente sabe que é necessário. Mas no meu caso, que sou de um partido pequeno, não tenho apoio de governo, não tenho apoio de grupos políticos que estão aí, sabe, se mantendo no poder pelo poder. A gente vem de um trabalho realmente de formiguinha, onde a gente descobriu que a maior ferramenta que pode ser utilizada nessa campanha são as redes sociais. Hoje, todo mundo tem um aparelho celular. É muito difícil alguém não ter um aparelho celular. A gente sabe das limitações, as questões da internet, que aqui não é das melhores, imagina no interior do estado. Mas a gente sabe que todo mundo tem um aparelhinho, tem um WhatsApp, a gente se comunica muito no interior do estado com o WhatsApp, com o Facebook, então a gente usa as redes sociais para trabalhar e tentar chegar nesse eleitor que mora distante. Aproveitamos também esses momentos, porque tem gente que está lá em Tefé, onde eu não pude estar, que está lá em Barreirinha, sabe, em Boca do Acre, mas está assistindo agora esse momento e sabe que Liliane é candidata. Então, a gente tem aproveitado todas essas oportunidades. Mas, como temos limite, né, de gastos, limites de muitas coisas, nós fazemos campanha aqui na capital e região metropolitana, alguns municípios. É impossível, no nosso caso, percorrer todos os municípios um curto período de tempo, uma instabilidade de suspende e volta, né? As pessoas às vezes até acham, será que vai ter mesmo a eleição? Fica toda essa situação de instabilidade, mas nós temos trabalhado isso, Micaele, essa questão da internet, das redes sociais, isso tem sido fundamental no nosso caso, nesse êxito de conseguir alcançar. Recebemos inúmeras mensagens de gente de todas as partes do nosso estado. Tem até locais que eu nunca cheguei aí, mas tem lá uma mensagem, sabe, positiva, de apoio, de dizendo que está na hora de mudar. Então, a gente tem que acompanhar as mudanças tecnológicas e acompanhar também a vontade do povo, que é a vontade de mudar. Vamos à redação do Manaus hoje com a Aruana Brianese. Bom dia, candidata. No dia 6 de agosto, o seu nome e o seu número estarão nas urnas. Os votos, no entanto, correm um risco de não serem validados, os votos que a senhora receber. Como é fazer campanha com essa sombra aí da impugnação de sua candidatura? Primeiramente, eu quero dizer que eu estou exercendo meu direito político, eu sou amparada. Se não houvesse esse direito político, eu não estaria aqui nesse momento, né, sendo candidata. Realmente, meu número, meu nome vai estar lá na urna, sim. Isso é uma questão de tempo. Os votos vão estar lá registrados, sim, no TRE. Podem não estar disponíveis no dia visualmente, mas estarão registrados lá, teremos acesso. Isso não é a primeira vez que acontece com o candidato, mas o que eu quero dizer é que Liliane vai continuar o trabalho, porque nós estamos fazendo um trabalho honesto, um trabalho que vem incomodando. Isso também pode ser resultado desse incômodo do novo, e nós vamos continuar em frente, porque eu não respondo a nenhum tipo de crime eleitoral. Eu não tenho nenhum, é uma questão apenas meramente de entendimento do judiciário. Se nessa instância não entenderam que os documentos apresentados não são suficientes, a gente recorreu. E agora a gente tem que aguardar, e eu tenho certeza que vai ser favorável. De repente tem um retorno, né, do recesso do TSE, e aí se julga e a gente permanece e mostra mais uma vez que estamos no caminho certo. O TRE impugnou sua candidatura, e de que forma isso está surtindo efeito no dia a dia? Quando você vai, por exemplo, para um bairro, as pessoas estão lhe perguntando, é candidata ou não é candidata? Isso criou algum tipo de instabilidade, desconforto, ou criou uma preocupação por parte do eleitor ficar inseguro de não saber se vai poder votar ou não, se o voto vai ser válido ou não? Isso aí foi criado, essa situação, principalmente pelos, né, os outros candidatos que se aproveitam dessa situação, porque nós vemos uma crescente, mas isso não tem incomodado. Por onde eu tenho passado, as pessoas têm falado, o meu voto é seu, porque você é a mudança. Então isso nos fortalece a continuar no caminho certo, porque
nós estamos exercendo o nosso direito político. E eu não vejo empecilho. O momento vai chegar e nós vamos mostrar. Eu, como candidata, posso chegar lá e solicitar. Tive tantos votos. Isso aqui mostra que o eleitor quer mudança. Então, nós vamos continuar seguindo nisso. E o que mais me incomoda, eu não vou dizer nem a população, o eleitor, o que mais me incomoda são alguns portais, né, que noticiam coisas sem ter fundamento. Por exemplo, já teve até uns que colocaram assim: Liliane fora da disputa. Como é que eu estou fora se eu estou amparada pelo meu direito político e estou seguindo? Sou candidata, né? Liliane foi cassada. Como é que eu fui cassada, gente? Eu não exerço nenhum cargo político ainda. Eu não respondo a nenhum crime eleitoral para ser cassada. Então, o que falta é a gente informar a verdade para o nosso eleitor. É a gente falar a verdade. E isso, às vezes, incomoda. Então, até institutos de pesquisas, muitas das vezes manipulados, um deles chegou a tirar meu nome. E nós recorremos. E ele foi multado, ou seja, a justiça entende que eu sou candidata, que se não fosse esse entendimento, esse instituto não seria multado. Então, o que eu quero deixar bem claro é que há realmente toda uma manipulação, né, por conta do novo incomodar. E o novo não é só a forma de nunca ter exercido um cargo político, mas o novo de uma proposta nova, sem amarras, sem fazer parte de grupo nenhum político que está aí há mais de 30 anos. Então, isso tudo incomoda quem simplesmente quer chegar no poder pelo poder. E o nosso projeto não é chegar no poder pelo poder. O nosso projeto é governar para as pessoas, é trabalhar para as pessoas. Porque eu sou uma pessoa que sempre trabalhou na minha vida, sabe? Sempre trabalhei. E não vai ser diferente agora. Nada disso me assusta. Eu vou continuar com a minha vida normal como venho fazendo há muito tempo. Vamos à redação do portal A Crítica com Dante Graça. Candidata, bom dia. A senhora falou aí no começo aqui da entrevista em fazer uma candidatura viável por um partido que a senhora mesmo chamou de pequeno. Nesse atual modelo político, é possível dar viabilidade de fato a uma candidatura sem alianças com outros partidos, com outras formiguinhas que possam ajudar nesse trabalho numa campanha tão curta, tão excepcional? Eu acho sim, Dante, que é possível sim. Apesar do nosso partido ser pequeno, nós não temos mancha nem de escândalo nenhum. E nenhuma parte do Brasil onde tem um representante do PPS, a gente não está envolvido em nenhum esquema de corrupção, a gente não foi citado em nenhuma operação. Nós somos ousados e decentes, mas nós queremos trabalhar para o povo, para a sociedade. E eu não vejo nenhuma dificuldade. A dificuldade é financeira, mas a vontade é muito maior. E o que eu vejo e observo é que a população, a sociedade quer mudança. E isso é muito forte. Basta acompanhar, se pudessem, tivessem a oportunidade de me acompanhar numa caminhada. Ontem, por exemplo, estava caminhando no centro de Manaus e você via assim que as pessoas estão motivadas por uma pessoa jovem, sabe? Por uma pessoa que não tem vivência política de ter assumido algum cargo. Eles estão muito esperançosos e os números mostram isso, né? A gente vem numa crescente numa pesquisa. Então, a vontade é de mudar. É dessa forma que eu vejo. Gilbert Lima, no jornal A Crítica. Candidata, a senhora tem dito que na sua gestão os cargos de gerência serão ocupados segundo critérios principalmente técnicos. Eu queria saber como é que a senhora vai lidar, então, com a pressão política que haverá por parte dos partidos que ajudarem a senhora a se eleger por cargos. Como é que a senhora vai lidar com essa pressão? Assim, nós não temos nenhum outro partido a não ser o PPS, né, para nos ajudar a eleger. Eu só conto com o povo, com o nosso eleitor. Mas você tocou num ponto muito importante, que é a questão dos cargos onde iremos colocar pessoas técnicas e capacitadas. Porque a gente tem muitos profissionais bons dentro das universidades, dentro dos institutos de pesquisas, que muitas vezes não são valorizados. E nós queremos valorizar e prezar pela competência, sabe, pela eficiência, porque o serviço público tem que ser eficiente. A gente tem que trabalhar para isso, não porque a gente vê hoje. Hoje, muitas das vezes, os partidos se unem conforme a conveniência. Vocês são jornalistas, já devem ter
tido acesso a alguns áudios onde mostra que o atual governo, que já está fatiado e sendo comandado por uma pequena elite política, já está fatiando se chegar ao poder. Então, isso é muito preocupante. A gente não pode pensar em estar fatiando o governo ou um mandato com outros partidos políticos. A gente tem que colocar pessoas sérias, capacitadas. E eu tenho certeza que você, eleitor, também concorda com tudo isso que eu estou falando. A gente tem que valorizar o profissional. Não é eu colocar uma pessoa numa pasta porque essa pessoa faz parte de uma família que me ajudou, é um parente que me ajudou, que isso é muito comum a gente verificar. Se a gente for a fundo no Diário Oficial, a gente vai ver que tem muito parente aí lotado. Muitos deles, às vezes, nem assume o cargo, nem vai lá realmente, sabe? E isso foi denunciado não só aqui, mas em todos os veículos, essa situação de nepotismo. Então, a gente tem que tomar cuidado, porque o governo é do povo, o governo não é meu, o governo não é de fulano, de cicrano, o governo é do povo. Então, a gente tem que trabalhar com respeito toda essa situação. Eu tenho que colocar pessoas que realmente vão cumprir aquele papel, um exemplo que eu até cito é São Paulo. Tem colocado muitas pessoas técnicas. Claro que tem pessoas políticas, mas pessoas que têm capacidade e competência, mas tem muitos técnicos atuando, sabe, em vários segmentos. E isso tem funcionado. A gente tem que trazer a iniciativa privada para dentro do governo. A gente tem que fazer parcerias. A gente não pode governar só pensando que é autossuficiente o Estado. O Estado precisa fazer parcerias com as prefeituras para poder levar melhorias e desenvolvimento também. Preciso fazer parcerias com a iniciativa privada para vários segmentos, entre eles da saúde. A gente vive uma crise onde o número de desempregados é muito grande e eu preciso trabalhar com a iniciativa privada. Como é isso? Eu posso trabalhar com o Sebrae, incentivando o pequeno empreendedor. Então, a gente tem que tomar cuidado com isso. Por isso que eu penso nessa questão, eficiência e capacidade técnica. Ainda falamos sobre eficiência, capacidade técnica, né, de pessoas capacitadas para assumir essas funções de gerência. Dentro da sua proposta no plano de governo, fala que nos últimos 30 anos, os homens não conseguiram resolver os problemas aqui do Estado, que é a vez de uma mulher conseguir resolver. Numa formação de secretariado, no eventual governo do PPS, como seria? Seriam mesclados? Daria prioridade para as mulheres? Como seria a participação feminina dentro de um governo de uma mulher? Não é porque eu sou mulher que eu tenho que governar só para as mulheres. Eu tenho que governar para homens, mulheres, crianças, idosos, jovens. Eu tenho que governar para todos. Mas por ser mulher, a gente tem que olhar com carinho. A sociedade, a gente sabe que ela ainda é muito machista. A mulher ela tem que galgar ainda muitos espaços. A gente ainda é desleal no mercado de trabalho, a questão competitiva de salário. Claro que eu vou valorizar as mulheres, sim. Eu tenho que trazer as mulheres para a participação política. Elas são maioria no eleitorado, são maioria na sociedade. Então, a gente tem que valorizar as mulheres, dar oportunidade para mulheres, mas também daria oportunidade para homens. Tem muitos homens também bons, competentes, capacitados, que podem também estar assumindo. Eu penso nisso, em mesclar e valorizar as mulheres, né? Porque nunca elas tiveram participação efetiva em nenhum governo. É sempre 2, 3, é muito pequeno ainda o número de mulheres assim participando de uma gestão. A gente observa isso com relação ao governo federal, ainda é muito pequeno. Né? No governo estadual ainda é muito pequeno também o número de mulheres participando. Então, acho que vai ser uma oportunidade para as mulheres participarem mais, se sentirem mais valorizadas, porque não há nada melhor do que a gente se sentir valorizada pela nossa competência, sabe? Se sentir valorizada com relação à questão salarial também, isso é muito importante. Porque é injusto, né? A gente assumir a mesma posição que um homem receber menos. A gente sabe que isso ainda acontece, isso é uma realidade. Mas eu vou buscar trabalhar para que isso diminua. Candidata, não só nesse ponto de vista da gestão, mas falando em políticas públicas de fato para as mulheres, o que tem de concreto? A gente vê muita gente falando, né, bem por alto, passando essa questão de valorização da mulher na sociedade e tudo mais, mas o que tem de política pública de concreto nesse ponto? Eu queria só fazer um parênteses antes de falar nisso, nessa questão da política para as mulheres, é que esse é um governo curto.
né? São apenas alguns meses, né? 14 meses, onde a gente não pode estar fazendo um plano que vai, sabe, fazer obras mirabolantes, faraônicas. Eu quero deixar bem claro que o meu plano de governo, ele é um plano emergencial para a situação que nós estamos passando hoje. E tem um parágrafo lá voltado para as mulheres. Como é curto, eu não posso estar aqui enganando o eleitor, eu tenho que falar a verdade e falar o que é possível fazer. O que nós podemos fazer nesse curto período de tempo e até na questão de orçamento é que nós pretendemos ampliar as políticas públicas voltadas para a mulher, no combate à violência, sabe? A questão de valorizar a inserção cada vez mais das mulheres no mercado de trabalho. O que nós vamos fazer, Dante, é trabalhar essa questão, ampliar o que já existe. Por conta disso, é um curto período de tempo. Eu não posso dizer que vamos construir mais delegacias da mulher, porque a gente não Dentro sabe do que já existe, a senhora pode citar um dos exemplos assim que dá para ser ampliado? O Instituto da Mulher deveria funcionar na sua totalidade, né? A questão da saúde da mulher tem que funcionar na sua totalidade. É um instituto que é referência na região norte, mas ele não funciona como deveria funcionar. Infelizmente, muitas mães que chegam lá para ter filho têm que voltar, têm que ficar, sabe, rodando em várias maternidades para conseguir um leito. A gente sabe que os leitos não são suficientes que tem lá, a gente sabe que o número de profissionais não é suficiente, a gente sabe que falta equipamento para aquilo ali estar funcionando. E não é só lá não, é em todas as unidades, né, de saúde do Estado. Se aqui na capital está assim, imagina no interior do Estado. Então, no âmbito da saúde, o que a gente pretende fazer? É possível, sim, a gente dar uma ampliada nos leitos que já existem. Isso não é algo tão complicado de se fazer. Se hoje se atende 30%, 50%, a gente pode ampliar isso aí em 20%, sabe? Dá um pouco mais de conforto para a mulher hoje que procura um atendimento, procurar zerar um pouquinho a questão das filas, né, no atendimento de saúde. Hoje a mulher, ela passa 3 meses para conseguir uma consulta, mais 3 meses para conseguir um exame. E eu sei disso porque eu não tenho plano de saúde e eu vou lá e me inscrevo para poder ter atendimento, né? Porque na vida a gente tem que priorizar. Como sou uma trabalhadora e está muito difícil a situação econômica, a gente tem que priorizar. Então eu priorizei o meu filho. Meu filho tem, mas eu não tenho. E eu sei de todas essas situações. A gente espera uma média de 3 meses para poder ter um atendimento aqui. E o que mais me deixa triste é que muitas das vezes, pela situação econômica, muitas mulheres nem chegam a fazer seus exames que devem fazer anualmente. Por conta disso, às vezes não tem o dinheiro da passagem para chegar lá, às vezes ela vai, está marcado para aquele dia, chega lá, não tem o médico. E aí tem que voltar e nem retorna mais, por conta mesmo da situação. Então é triste toda essa situação que a gente vive hoje, falando especificamente da mulher com relação à saúde. Então, com relação à saúde, quero dar uma atenção melhor, sabe? E com mais carinho para essa situação do Instituto da Mulher. Tem que funcionar, é referência. A gente não atende só as mulheres aqui da capital, mas muitas mulheres que vêm do interior do estado em busca de um tratamento. Então, tem que olhar com carinho e chega aqui, não tem onde ficar. Temos que pensar também nessa situação. Tem um trabalho fantástico de uma médica, que é o Lar das Marias. Muita gente conhece, sabe? Mas falta apoiar essas iniciativas. Ela tem dado acolhimento para essas mulheres que vêm aqui tratar de câncer. Porque é muito difícil hoje você tratar um câncer aqui no nosso estado. E eu tive isso na minha família. É muito difícil. Você vai uma vez, você consegue fazer uma radioterapia. Quando você vai de novo, não tem mais. E você fica peregrinando, sabe? E aí a gente acaba tendo que recorrer à ajuda popular. Muitos movimentos na internet para a gente fazer um evento, para angariar fundos, para tentar fazer um tratamento fora do nosso estado. Um tratamento que poderia ser feito aqui. Se tivesse pessoas capacitadas, gestores que pensassem nas pessoas. Porque se um filho de um político, independente do cargo dele, tenha uma unha encravada, ele vai para o Albert Einstein. Mas quem mora aqui e não tem condições, que é a maioria das pessoas, tem que ficar aí peregrinando. Sabe, tem um funcionário que ele está há 3 meses esperando fazer uma cirurgia ortopédica, gente. É um absurdo que a gente vive hoje. E ele, olha como foi, ele caiu,
teve uma queda, ele foi para o pronto-socorro 28 de agosto, e o que eu estou falando não é nenhuma falácia, que o registro está lá. Olharam para o pé dele e mandaram ele voltar porque não tinha como operar. Olha a situação que hoje a pessoa passa no sistema de saúde. Está até hoje peregrinando, com os exames vence, aí faz de novo, a gente se ajuda, todo mundo consegue um valor, faz os exames, quando pensa que vai fazer a cirurgia, vai para o final da fila porque tem uma emergência, tem isso, ele está hoje sem trabalhar. Olha o transtorno que causa a falta de atenção na saúde do nosso estado, a pessoa está sem trabalhar, é o esteio da família, é uma situação muito complicada que a gente vive hoje. E eu sei o que o cidadão amazonense passa e eu não quero que a gente continue mais nessa situação. É por isso que eu venho com a proposta real da gente fazer funcionar o que já existe. Então, a nossa proposta para as mulheres é fazer funcionar o que já existe. Se fosse um mandato de 4 anos, a gente poderia ampliar, né, e colocar projetos para construir mais unidades hospitalares. Mas não dá, o período é curto e eu tenho que ser realista e falar a verdade. A gente vai para o intervalo agora e volta daqui a pouco, dando continuidade à nossa rodada de entrevistas com os candidatos ao governo do Amazonas. É um instante só.